A palavra do Senhor no Evangelho segundo São João, no capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo de Deus é soberano. Ele age segundo sua própria vontade. Nós muitas vezes tentamos encaixar o Espírito Santo num molde particular, mas nossas tentativas são muitas vezes frustradas. A maioria das ilustrações na Bíblia sobre o Espírito Santo de Deus mostra que ele é fluido, ou seja, o Espírito Santo de Deus flui. É algo que não conseguimos parar. É algo que não conseguimos conter. As representações do Espírito Santo na Bíblia Sagrada normalmente são vento, como o que está descrito no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 8. O Espírito Santo é como vento. O Espírito Santo é como fogo. O Espírito Santo é como azeite. E o Espírito Santo é como água. Nós podemos tentar segurá-lo com as nossas mãos, mas eles parecem dizer: não me prenda. Nós não conseguimos segurar a água, o azeite, o fogo, o vento com as nossas mãos, porque há sempre um meio de escapar. O Espírito Santo jamais fará algo moralmente errado, porque ele é santo. O Espírito Santo não vai fazer nada de errado, nada que vai contra a palavra de Deus, porque o Espírito Santo é santo. Mas ele se dá o direito de agir de maneiras excepcionais e incomuns. O Espírito Santo vai nos surpreender muitas vezes na maneira de agir. Por exemplo, embora seja verdade que Deus deu a chefia ao homem, não podemos dizer que o Espírito Santo não possa levantar uma Débora para liderar o povo de Deus, se ele assim desejar. Deus pode usar uma mulher para liderar o seu povo. Depende da soberania dele. Depende da vontade dele. Nós podemos ter mulheres dirigidas pelo Espírito Santo a liderar o povo de Deus. Em tempos de exceção, o Espírito permite comportamentos que geralmente seriam proibidos. Imaginemos Davi e os seus homens foram autorizados a comer pães consagrados, o que era reservado somente para os sacerdotes. E também nós vemos no Novo Testamento os discípulos foram inocentados por colher grãos no sábado. Os apóstolos e os outros não seguiam um manual, seguiam sua liderança, seguiam a liderança do Espírito Santo, que muitas vezes era bem diferente do seu senso comum, do que aquilo que lhes foi instruído, que eles aprenderam através da religião judaica. Por exemplo, vemos o Espírito Santo levando Filipe para deixar um grande avivamento em Samaria para testemunhar a um único etíope, um eunuco etíope na estrada de Gaza. Em nossa época, precisamos tomar cuidado para não determinar ao Espírito Santo o que ele pode e o que ele não pode fazer, conforme alguns tentam fazer em certas igrejas. Determinam até que ponto o Espírito Santo pode ir. Por isso é que o Espírito Santo se afugenta ou vai embora de muitas igrejas, onde não lhe é permitido agir com liberdade. Sabemos que ele nunca fará nada pecaminoso. Nós sabemos que o Espírito Santo nunca fará nada que é pecado, porque Espírito Santo é Espírito de Deus. Porém, em outras áreas, podemos contar que ele fará o extraordinário. Ele não está limitado a um conjunto específico de métodos.
Os homens que gostam muito de métodos tentam impor as suas metodologias ao agir do Espírito Santo. Alguns taxam os outros de herege por estarem a ser conduzidos e levados pelo Espírito Santo a fazerem coisas incomuns. Infelizmente, muita gente tem sido levado pelos seus métodos a entristecer, a apagar o Espírito Santo. O Espírito Santo não está preso à nossa forma tradicional de fazer as coisas. O Espírito Santo, ele não está preso à nossa forma normal e tradicional, a forma que aprendemos de fazer certas coisas. O Espírito Santo costuma protestar e se opor ao formalismo. O Espírito Santo protesta contra o ritualismo, a indiferença, levantando novos movimentos com poder renovador. Devemos, portanto, estar abertos à ação soberana do Espírito Santo e não estarmos sentados no banco de reserva, criticando os irmãos que estão a ser conduzidos, que estão a ser guiados pelo Espírito Santo. É verdade, meus irmãos, que existem excessos, existem pessoas que costumam atribuir ao Espírito Santo atitudes e comportamentos que não são do Espírito Santo. Mas a palavra aqui nos exorta a termos cuidado para não taxarmos de coisas antibíblicas comportamentos ou situações que o Espírito Santo vai nos conduzir a realizar. E no livro de Atos nós encontramos a liderança do Espírito Santo na igreja. E isso não deve fugir à regra nos nossos dias. O Espírito Santo é quem conduz a igreja de Cristo. E quem se diz verdadeiro cristão deve se submeter à liderança do Espírito Santo, deve se submeter à orientação do Espírito Santo, para que possamos então ter avivamento nas igrejas, para que possamos ter a ação do Espírito Santo e ver grandes coisas, grandes maravilhas serem operadas no meio do povo de Deus, por causa de nos submetermos à liderança do Espírito Santo. Assim como no passado, no presente, nós teremos somente grandes homens de Deus se permitirmos que o Espírito Santo lidere, oriente nossas vidas. O vento sopra para onde quer. Não vamos impedir a ação do Espírito Santo nas nossas famílias. Não vamos impedir a ação do Espírito Santo nas nossas igrejas locais. Não vamos impedir a ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque, assim fazendo, nós estaremos a causar um grande problema para nós e para a nossa igreja, que não vai ter o que testemunhar. Porque sem a ação do Espírito Santo, nós ficamos vivendo apenas de suposições, ficamos vivendo apenas da letra que mata e não do Espírito que vivifica. Por isso, vamos permitir-nos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Vamos nos doar à liderança do Espírito Santo e deixar que Ele haja, flua livremente na nossa vida. Assim como a água, como o azeite. Vamos deixar que o Espírito Santo sopre, assim como o vento. E vamos deixar que o Espírito Santo consuma toda a iniquidade. Assim como o fogo consome um bosque, assim como o fogo consome um matagal, vamos deixar que o Espírito Santo entre nas nossas famílias, consuma toda a iniquidade e traga o renovo como azeite derramado. Em nome de Jesus. Amém.